Agora iremos demonstrar que qualquer expressão regular R tem um autômato finito não determinístico com transições vazias, tal que a linguagem que é gerada a partir da expressão regular é a mesma linguagem que é reconhecida por este autômato finito não determinístico com transições vazias. Assim, todas as vezes que eu definir uma linguagem a partir de uma expressão regular, eu posso simplesmente converter essa expressão regular em um autômato finito e utilizar esse autômato para saber se uma palavra pertence ou não à minha linguagem. Tá? Bem, essa demonstração ela será uma demonstração por indução no número de operadores de R. Tá? Novamente, provas por indução, elas partem dos casos mais simples, dos casos base, né? Aqui, nas expressões regulares, nós temos 3 casos, né? O R ele pode assumir o símbolo vazio, ou o símbolo epsilon, que é a transição vazia, que é a palavra vazia, ou uma entrada X. Então, esses são os 3 casos base. E para cada um dos casos base, eu vou ter que mostrar que a linguagem de um autômato que eu irei construir, né, ela é igual à linguagem deste R. Tá? Então, vamos lá. No primeiro caso, se o R assumir o símbolo de vazio, a gente sabe que a linguagem denotada por ele é a linguagem vazia. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir um autômato finito não determinístico que tenha como linguagem ao vazio. Ora, mas esse autômato é fácil, né? Quem é esse autômato? É um autômato que tem só um estado, o Q0, ele é o estado inicial, né? Ele tem o mesmo alfabeto, né? que eu estou usando na minha expressão regular, certo? E ele não tem nenhuma transição e nenhum estado final. Ou seja, esse autômato, né? Esse autômato tem como linguagem que é reconhecida por ele, o conjunto vazio. Ora, mas esse é exatamente a linguagem da expressão R. Então, basta eu construir o autômato, que tem como estados só o Q0, né? O Q0 é o estado inicial e a minha função de transição não tem nenhuma transição, certo? E eu não tenho nenhum estado final, nenhum estado de aceitação. Portanto, esse autômato, né, reconhece a linguagem vazia, né? Ou seja, nenhum símbolo é reconhecido por essa linguagem, tá? Por esse autômato. Um outro exemplo, né, é quando o R recebe o valor do epsilon, certo? Lembrando, quando o R recebe o valor de epsilon, a linguagem do R é o conjunto unitário que tem o epsilon, né? Essa é a linguagem que é denotada pela expressão regular epsilon. Ora, o que eu tenho que fazer? Construir um autômato que tem essa mesma linguagem como reconhecida a partir desse autômato. Ora, novamente, esse é um autômato mais ou menos fácil de se fazer, né? Ele vai ter um estado inicial, Q0, e só tem um estado, tá certo? Eu não vou ter nenhuma função de transição, ou seja, eu não vou fazer qualquer transição a partir do estado inicial, mas como ele aceita a palavra vazia, a palavra epsilon, então eu vou ter um estado final, qual seja o próprio estado Q0. Tá? Então, o autômato, né, não determinístico com transições vazias, né, que é equivalente ao R igual a epsilon, né, é um autômato que tem um único estado, Q0, que é o estado inicial. O meu delta não tem nenhuma transição, tá certo? E ele tem um único estado final de aceitação, que é o próprio Q0. Logo, essa linguagem, né, evidentemente, reconhece
apenas, né, a palavra vazia, certo? A palavra vazia é a única, ou seja, o epsilon, né, é a única palavra reconhecida por essa linguagem, né? O terceiro caso, né, é quando o R assume o valor de um símbolo, de uma entrada do meu alfabeto. Ora, a gente sabe pela definição da expressão regular x que a linguagem denotada por x é a linguagem que tem um conjunto unitário x. Então, eu tenho que definir um autômato não determinístico que reconhece apenas o x. Ora, para isso, o que eu faço? Eu uso dois estados, o Q0 e o Q1. O Q0 é o meu estado inicial. Se ele ler um x como entrada, ele vai para o estado Q1. Então, eu tenho a função de transição apenas com essa transição, que de Q0 lendo x vai para Q1. Tá? E o Q1 é um estado de aceitação que não tem nenhuma transição a partir dele. Ora, evidentemente, esse autômato reconhece que linguagem? A linguagem que tem apenas o x. Né? Qualquer outra entrada que eu desse, se o x fosse 0, por exemplo, né, eu teria o Q0 como estado inicial, lendo 0, indo para Q1 como estado final, tá certo? E essa linguagem que é reconhecida apenas pela palavra que tem o 0. Né? Se eu tivesse 0, 0, ele não seria reconhecido por esse autômato finito não determinístico com transições vazias. Tá? Então, assim, o nosso caso mais simples, né, que aqui o caso mais simples, né, o caso base, né, da nossa definição indutiva, tem três possibilidades. Nós já mostramos, né, que para qualquer uma dessas três possibilidades de expressão regular, nós definimos um autômato que reconhece a mesma linguagem. Tá? Então, falta definir o nosso caso indutivo. Né? Novamente, nas expressões regulares, nós temos três casos indutivos. O primeiro deles, né, é quando eu parto de duas expressões regulares, R1 e R2, e eu faço a concatenação, faço a união de R1 com R2. Né? De novo, em provas por indução, nós sempre podemos utilizar a hipótese de indução. No caso, a gente sabe o quê? Que se eu tenho R1 e R2 são expressões regulares, então significa dizer que existem dois autômatos finitos não determinísticos com transições vazias, N1 e N2, tal que existe esse autômato N1, tal que a linguagem que é reconhecida por R1 é a linguagem que é reconhecida por autômato N1. Da mesma forma, para a expressão regular R2 e o autômato N2. Né? Então, existem esses dois autômatos, aqui o N1 e aqui o N2. Tá? Então, assim, eu sei, né, por hipótese de indução, né, que existem esses dois autômatos, tá? Que reconhecem exatamente a linguagem de R1, da expressão R1, e da linguagem R2. O que eu tenho que fazer? Ora, eu tenho que construir um autômato não determinístico, N, né, que faz o quê? Reconhece, né, a mesma linguagem de R1 mais R2. Né? Ou seja, eu posso simplesmente, né, para definir a linguagem de N, né, eu posso simplesmente apelar para o fato de que se N1 é um autômato que define a linguagem regular de R1 e N2 é um autômato que define a linguagem regular de R2, tá certo? Eu posso aplicar aquela nossa operação de fechamento de linguagens regulares. Lembram? Se eu tenho uma linguagem L1 que é regular e eu tenho uma linguagem L2 que é regular, então a linguagem união entre L1 e L2, ela é uma linguagem regular. Vocês lembram como a gente fez isso? Basicamente, a gente construiu um novo autômato, tá?
a partir de L1 e L2, que reconhecia essa linguagem, né? Então, eu vou me valer dessa prova, né, da operação de fechamento da união de duas linguagens regulares para demonstrar, né, que existe um autômato, né, N. Né? Qual é esse autômato N? Ora, é o autômato que ele é a construção, né, do autômato N1, que já está definido pela minha hipótese de indução, união com o autômato N2, que está definido na minha hipótese de indução. Ora, como eu sei que L de N1 é igual a L de R1 e L de N2 é igual a L de R2, eu sei que L de N é igual ao L de R. Certo? Então, uma vez que eu, né, tenho, né, as linguagens R1, a expressão regular R1, a linguagem gerada a partir de R1, definida através de um autômato finito, N1, e tenho o R2 definido através de um autômato N2 que reconhece a mesma linguagem, ora, eu posso simplesmente usar a operação de fechamento, né? A operação de fechamento de união entre essas duas linguagens é também uma linguagem regular. Por quê? Porque eu construí um autômato, né, N, que reconhece essa mesma linguagem. Ou seja, o L de N é igual à união da L de N1 com L de N2, certo? E aí, por fim, é esse raciocínio que eu disse há pouco. Ora, eu sei que o L de N1 é igual ao L de R1, e sei que o L de N é igual, N2 é igual ao L de R2, logo, isso aqui é igual a L de R1, união com L de R2, que é exatamente a nossa definição de L de R. Tá? Então, essa é uma prova que sai mais ou menos direta, porque eu já provei anteriormente a operação de fechamento da união de linguagens regulares. Tá? E isso vai acontecer também nos outros casos, né? Nós já definimos que se uma linguagem L1 ela é regular e uma linguagem L2 ela é regular, então a linguagem concatenação de L1 com L2 também é regular. Ou seja, eu vou utilizar o mesmo raciocínio anteriormente, mas agora usando a propriedade de fechamento da concatenação, certo? Para mostrar que a L de R1 R2, né, tem um autômato finito, né, que reconhece essa linguagem. Isso nós já fizemos em aula anterior. Tá? A mesma coisa para a operação estrela. Tá? Então, a prova que existe esse autômato, ela segue muito, né, das demonstrações anteriores que já vimos na disciplina. Vejamos agora como converter expressões regulares em autômatos. Inicialmente, considere a operação de fechamento de duas linguagens regulares da união. Ou seja, se existe uma linguagem L1 que é definida por um autômato N2, e se existe uma outra linguagem L2 que é definida por um autômato N2, então podemos construir uma linguagem L, que é a união de L1 e L2, através de um autômato N, que é construído repetindo o autômato N1, repetindo o autômato N2, ou seja, eu faço a junção dos estados de N1 com a junção dos estados de N2. Eu preservo as transições do N1, preservo as transições do N2. Preservo também os estados finais de N1 e N2, ou seja, os estados finais desse autômato N são os estados finais do N1 e do N2. Agora, ao iniciar a minha computação, eu posso fazer a computação ou do autômato 1 ou do autômato N2. Então, para isso, como a gente construiu o autômato, a gente cria um novo estado inicial e esse estado inicial simplesmente tem uma transição vazia para o estado inicial do meu autômato 1 ou um
uma transição vazia para o estado no meu autômato 2. Assim, uma palavra será reconhecida se ela for computada ou pelo primeiro autômato N1 ou pelo autômato N2. Ora, mas como a gente fez uma transição vazia a partir desse novo estado inicial, no estado inicial de N1 e N2, e os autômatos permaneceram com todos os seus estados, transições e estado final, essa computação irá funcionar, né? Então, esse teorema a gente já mostrou anteriormente. Então, vejamos aqui a conversão de expressão regulares. Então, inicialmente, se eu quero representar um autômato que reconhece a expressão zero, né? Ou seja, a expressão regular zero, o que eu faço de acordo com a nossa definição, o nosso teorema, no caso base? Eu crio um autômato que tem um estado inicial, consome, ou seja, lê uma entrada zero e vai para o estado de aceitação. Tá? Então, esse é o autômato que reconhece a linguagem que tem somente o zero, que é a linguagem da expressão regular zero. É a linguagem que é gerada a partir da expressão regular zero. De forma análoga para a expressão 1. Né? Então, eu vou ter um outro estado inicial. Né? Aqui eu estou dando um outro rótulo para ele, Q2, tá? Mas eu poderia ter dado o Q0, né? Como rótulo para ele, porque aqui é só o rótulo, tá? Do estado. Então, eu estou no estado Q2, leio o 1 e vou para um estado de aceitação, um estado Q3. Ou seja, esse autômato irá reconhecer a linguagem que tem somente a entrada, a palavra 1, tá? Ora, a partir desses dois autômatos, né, a gente pode construir, né, um autômato que reconhece a expressão 0 união 1, ou seja, 0 mais 1. E para isso, o que a gente faz? Simplesmente usa o nosso algoritmo de conversão que foi definido para gerar o autômato a partir de duas linguagens regulares. No caso, quais são as duas linguagens? São definidas pelo autômato 1, o 0, e pelo autômato da expressão regular 1. Então, o que a gente faz? Simplesmente cria um novo estado, Q4, com transição vazia para o Q0, ou seja, da minha expressão regular 0, né? Cria uma outra transição epsilon para o Q2, que representava o 1, e aí a gente tem agora a nossa expressão 0,1, nosso autômato para a expressão 0,1. Então, simplesmente eu uso o fato, né, da composição através da operação de união dessas duas linguagens regulares. Né? Ou seja, se a expressão regular R, né, ele está definido através de um autômato, e eu tenho um outro autômato S, né, que também é uma expressão regular, que é representado por um autômato, fazer a união dele é fazer a operação de união das linguagens regulares que a gente já havia definido e demonstrado. Tá? E aqui é um exemplo de como é que a gente faz essa conversão. A concatenação de duas linguagens regulares também é regular. Se lembrarmos como foi a demonstração do teorema, o que a gente fez? A gente constrói, né, um novo autômato N, tá certo? Que vai ter os mesmos estados de N1 e de N2, ou seja, vai ter a união deles, respeitada todos os estados, transições, tanto de N1 quanto de N2. Só que agora eu quero o quê? Eu quero unir a linguagem L1, que é representada por autômato N1, seguida, né, concatenada com as palavras que aparecem na linguagem L2, que é definido pelo meu autômato N2. Então, na demonstração do teorema, o que eu faço? Eu construo esse novo autômato, que é a junção do N1 com o N2. O estado inicial é o N1, tá certo? Os estados de aceitação são os estados de aceitação do meu segundo autômato, e eu simplesmente uno esses dois autômatos
através de transições vazias dos estados finais de N2 no estado inicial do autômato N2. Então, assim a gente cria, né, constrói um autômato que reconhece a linguagem L1, L2. Tá? Então, a linguagem, né, desse autômato N, ela é a linguagem do L1, L2, né? Que no caso é a linguagem, é a L do N1, seguido do L de N2. Então, vejamos aqui nas nossas expressões regulares. O que a gente vai fazer é exatamente esse algoritmo, né, definido para construir a linguagem concatenação. Então, novamente, eu tenho uma expressão regular, 0, que é representado por um autômato finito não determinístico, está aqui ele, é esse primeiro. Eu tenho um outro autômato que representa a expressão regular 1, e agora eu quero construir, né, uma expressão regular 0,1 e definir qual seria o autômato que reconhece essa linguagem. Ora, se a gente olhar o nosso procedimento, o que a gente faz? A gente faz uma cópia do primeiro autômato, faz uma cópia do segundo autômato, diz que nisso o estado inicial é o do primeiro autômato, os estados finais desse novo autômato são os estados finais do segundo autômato, ou seja, no caso aqui só Q3, tá? E eu vou unir, certo? Ou seja, eu vou fazer uma transição vazia a partir dos estados finais do meu autômato 1 no estado inicial do meu autômato 2. Ou seja, eu ligo Q1 a Q2 a partir de uma transição epsilon. Bem, para a gente fazer a linguagem fechamento estrela, tá? Lembrando, o que é a linguagem fechamento estrela? É uma linguagem, né, que se repete, as palavras se repetem 0 ou mais vezes, sucessivas vezes, ou seja, a concatenação sucessiva delas, tá? Então, como é que a gente construiu essa linguagem a partir do autômato N1? Aqui eu só tenho um autômato, né? Então, o que eu faço? Eu crio uma cópia dele, eu crio uma cópia exatamente igual à cópia que eu tinha, tá? Como eu posso aplicar ele 0 ou mais vezes, eu adiciono um estado inicial, tá? Esse estado inicial será o estado de aceitação, tá? E depois desse estado inicial, eu faço uma transição para o estado inicial, que era o do N1, tá? Isso aqui só é feito para marcar que o estado inicial, ou seja, a linguagem, as palavras podem ser feitas 0 vezes, né? Ou seja, o epsilon pertence à linguagem. Tá? Então, nesse autômato N que eu estou criando, a primeira coisa que a gente faz é adicionar esse estado. E, por fim, como eu quero a repetição de uma linguagem, né, sucessivas vezes, eu vou pegar cada um dos estados finais e vou unir eles com o estado inicial do meu autômato, através de transições vazias, tá? Ou seja, todos os estados finais estarão ligados com o estado inicial. Bem, aqui o nosso exemplo. Se eu quisesse uma expressão 0 estrela, então, primeiro eu construiria, né, a minha expressão 0, né, ou seja, o autômato que representa essa expressão, está aqui ele. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo estado inicial, certo? Esse estado inicial também será estado final, porque é a composição sucessiva ou aplicação nenhuma vez. Então, ele é o estado inicial. Eu vou ligar ele por transição vazia para o estado inicial do meu autômato, certo? E todos os estados finais desse autômato irão apontar para o estado inicial, que é 0, fazer o epsilon, certo? Então, essa expressão 0 estrela é essa expressão que está aqui definida. Bem, vejamos agora dois exemplos de linguagens um pouco mais ricas, né? Então, vamos partir da linguagem que inicia com 0 e 1, né? O alfabeto é o alfabeto binário, então eu estou definindo a expressão regular
né, que define todas as palavras que começam com 0 e 1. Ou seja, tem 0 e 1 no início e pode ter qualquer palavra ao final. Tá? Então, novamente, eu construo o meu autômato que representa a expressão 0, construo o meu autômato que representa a expressão 1, faço a concatenação de 0, 1, certo? Uma coisa importante, aqui eu estou mantendo os nomes dos estados como Q0 e Q1, tá? De novo, o que importa é que eles tenham um identificador único e eles não colapsam, certo? Então, eu estou simplesmente repetindo eles, que é o que eu fiz aqui, ó. Q0, Q1 e Q0, Q1, né? Esse aqui seria o meu autômato, que representa a expressão regular 0, e esse aqui seria o autômato que representa a expressão regular 1. E eu estou unindo eles por uma transição vazia, conforme a gente define no nosso algoritmo, tá? Da mesma forma, a partir de 0 e 1, eu consigo construir o autômato, como a gente já viu, que representa a palavra, a expressão 0 mais 1, certo? Ora, agora quem é que eu quero definir? Quem é o autômato que representa a expressão 0 e 1? Estrela, né? A operação estrela sobre ele. Aí lembrando o nosso algoritmo, como é que era o nosso algoritmo? Eu crio um novo estado inicial, então vou criar aqui um estado Q5. Ele vai ser inicial e vai ser final, porque eu posso fazer 0 ou mais vezes, tá? Eu vou ligar esse estado inicial com transição vazia para o estado inicial do meu autômato, no caso aqui o autômato 0 mais 1, certo? E vou pegar agora todos os estados finais desse autômato e vou fazer uma transição vazia para o início do autômato. Ou seja, eu vou ligar aqui o Q1 com o estado inicial epsilon e o outro Q1 também, que seria da expressão 1, com o epsilon. Tá? Então, eu tenho como resultado o autômato que aqui está definido. Tá? Por fim, para definir essa linguagem, né, essa expressão regular, a linguagem gerada a partir dessa expressão regular, o que eu vou fazer? A composição do autômato que representa 0, 1, que é esse que está aqui, com a composição da expressão regular, né, 0 mais 1 estrela, que tem esse autômato aqui definido para essa expressão regular. Então, o que eu vou fazer agora? Só a concatenação entre eles. Então, eu vou repetir o meu autômato 1. Eu repito esse autômato 1, certo? É assim que a gente faz a concatenação. Ou seja, é o autômato que representa a expressão 0, 1. Vou repetir o autômato que representa a expressão 0 mais 1 estrela, certo? E a concatenação nada mais é do que tirar o meu estado final, né, deixar de ser estado final o primeiro autômato, ligar o estado final com o estado inicial do segundo autômato e fazer a união deles. Então, esse é o autômato que representa a expressão regular 0, 1, 0, 1, 0 mais 1 estrela. Ou seja, esse é um autômato que reconhece as palavras que iniciam em 0 e 1, construído a partir da nossa expressão regular, usando esse algoritmozinho de conversão que a gente apresentou. Por fim, se eu quisesse agora construir o autômato que termina com a palavra 0 e 1, tá? Novamente, eu construo o autômato para a minha expressão 0, construo o autômato para a expressão 1, construo o autômato para a expressão 0 e 1, construo o autômato para a expressão 0 mais 1 e, por fim, construo o autômato para a expressão 0 mais 1 estrela usando o nosso procedimento. E aí, o que eu faço? Agora, né, eu vou fazer a concatenação desse primeiro autômato, né, com o segundo autômato, tá? Então, o que a gente faz? A gente repete o nosso autômato, nós repetimos o nosso autômato, tá? Então, a gente repetiu o autômato aqui embaixo, certo? O que a gente faz?
todos os estados finais desse primeiro autômato deixam de ser estados finais e a gente conecta esses estados finais com o estado inicial do meu segundo autômato. Ou seja, o Q5, que era um estado final, vai deixar de ser um estado final e vai apontar para o Q0 com transição esvazia. Esse Q1 também e o outro Q1 também. Ou seja, o Q5 aqui vem com a transição vazia para o Q0, que era o estado inicial do meu segundo autômato, e os dois Q1s com transições vazias para o estado Q1, certo? E por fim, né, eu repito esse estado, tá? Onde eu tenho o estado de aceitação. Aqui ficou faltando marcar que o Q1, né, é um estado de aceitação, certo? Então, o meu autômato, né, que é a composição do autômato gerado por 0 mais 1 estrela com 0, 1, foi simplesmente fazer a expressão, nosso algoritmo, para fazer a concatenação desse autômato gerado por essa expressão com esse. Ou seja, eu repito o primeiro autômato, repeti o primeiro autômato, repito o segundo autômato, tá? Os estados iniciais, o estado inicial é o estado inicial do meu primeiro autômato, ou seja, é o Q5. Todos os estados finais do autômato que representa 0 mais 1 estrela passam a ter uma transição vazia para o estado inicial do meu autômato da segunda expressão. Foi isso que a gente fez aqui, ó, nesses dois casos, tá? E o único estado final, né, passa a ser o estado final do meu segundo autômato. Então, o Q5 aqui, que era o estado final, deixa de ser, o Q1 deixa de ser, e esse outro Q1 também deixa de ser, e o único estado de aceitação é esse Q1. Tá? Então, esse seria o autômato equivalente, certo? Que representa, né, a linguagem que termina em 0 e 1.